Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor esteja conosco. Nós vamos iniciar a nossa aula. Hoje vamos falar sobre Neemias. Falamos semana passada sobre Esdras. Nós temos agora a continuação. Eu quero convidar você a orar comigo, pedindo mais uma vez a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelo privilégio de juntos nos reunirmos para ouvirmos a Tua Palavra e pedimos que seja um tempo de crescimento, de aperfeiçoamento e que possamos entender melhor o que o Senhor tem para nós por meio da palavra que o Senhor deixou a todos o Teu povo. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Neemias já é mais conhecido, né? A reconstrução dos muros, você talvez quando criança já se participou de EBF ou de escola dominical, já ouviu a história de Neemias, e nós temos aqui lições preciosas. É um livro menorzinho, são 13 capítulos, e quando o livro é menorzinho fica mais fácil de nós lermos alguns trechos dele para entendermos o completo. Lembrando que na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é apenas um livro só, né? O nosso que é dividido em dois. Nós vimos semana passada Esdras e nós vamos ver hoje Neemias. Bom, continuando um pouquinho da aula da semana passada, nós lembramos então que quando o povo retornou do exílio na Babilônia, o povo não retornou de uma única vez, vieram em 3 levas. Então no ano 538 veio uma leva com Zorobabel, com o foco foi a reconstrução do templo e a restauração do altar, que foi os primeiros 6 capítulos de Esdras que nós vimos semana passada. O capítulo 7 de Esdras fala agora sobre o retorno de Esdras com mais um povo do exílio, e o foco foi a restauração da palavra de Deus. Então nós temos no ano 458 a.C. o retorno com Esdras. E depois, no ano 445, nós temos Neemias, que ele vai até Jerusalém, e o foco agora é a reconstrução dos muros, mas Neemias também vai trabalhar junto com Esdras na restauração do povo de Deus com a fidelidade no Senhor. Até aqui está fácil para relembrar, né, o que nós falamos. O livro de Neemias, ele é fácil de entender. Ele é dividido em 2 partes. E 2 partes bem claras. Os capítulos de 1 a 7, eles vão focar na reconstrução dos muros. Vai falar sobre a liderança de Neemias e a ação, todo o trabalho do povo para reconstruir o muro. A segunda parte, os capítulos de 8 a 13, vai falar sobre uma renovação espiritual, como que Neemias e Esdras vão conduzir o povo, então, num quebrantamento diante de Deus e o retorno à aliança. Então, nós temos essas 2 divisões no livro que são bem claras, e nós vamos poder trabalhar um pouquinho melhor sobre eles. Até aqui tudo bem? Não tem muita dificuldade nessa parte. Tratando então sobre a primeira parte de Neemias, capítulos de 1 a 7, o livro começa com Neemias recebendo a notícia de que os muros de Jerusalém ainda estavam destruídos e que havia ali muita miséria, muita pobreza, a cidade estava enfraquecida, envergonhada. E quando Neemias então ouve essa notícia por meio de Hanani, qual que é a atitude dele? Ele começa a chorar, jejuar, e ele ora por 4 meses em favor de Jerusalém. E aqui é algo importante, porque se tem algo a aprendermos com Neemias, é imitá-lo quando nós recebemos notícias ruins. O que você faz quando recebe uma notícia ruim? O que você faz quando recebe uma notícia que não está de acordo com o esperado?
Geralmente temos a tendência de reclamar, de murmurar, de ficarmos azedos, chateados, revoltados. Tudo isso pode acontecer. Mas Neemias nos dá aqui uma lição. Ele leva a Deus a sua chateação. Ele leva ao Senhor a sua frustração. Só que a oração de Neemias, ela é muito bonita. Eu quero convidar você a ler comigo. Eu vou projetar aqui. Eu tenho que apertar essa, porque senão... Às vezes a tecnologia não acompanha o raciocínio aqui. Pronto. Tá dando para ler ou tem que dar um pouquinho mais de zoom? Dá para ler, né? A partir do versículo 4, acompanhe comigo ali. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, olha a oração agora de Neemias. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e cumprides então ainda o que os vossos rejeitados estejam perante mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprides, então ainda que os rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para me fazer habitar o meu nome. Então aqui, estes ainda são os teus servos, do teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo dar mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Lembrando que nós estamos aqui usando a versão da Bíblia Almeida e atualizada, que é um pouquinho mais antiga, não é a NAA aqui, porque nós não temos nesse aplicativo, mas aqui nós temos uma oração linda de Neemias, que ele reconhece o pecado do povo. Ele reconhece a grandeza de Deus, que Deus sempre permaneceu fiel a eles, mas ele reconhece o pecado do povo, como o povo foi infiel. Só que a oração de Neemias é, o Senhor, na lei que o Senhor deu a Moisés, e nós vimos isso em Deuteronômio, as disciplinas que Deus ia trazer quando o povo se arrependia, se afastasse do Senhor, era justamente o mais grave, espalhar o povo pelas nações. Mas aqui Neemias também reconhece o Senhor, quando a gente se arrepender, o Senhor prometeu nos trazer de volta. O Senhor já nos trouxe, mas agora nós precisamos da tua restauração. E Neemias então percebe que há uma necessidade. Os muros precisam ser reconstruídos. O povo precisa ser novamente alertado sobre a fidelidade de Deus. E Neemias então ora. E o que nós temos? Neemias orando por 4 meses. E a execução prática dele, o capítulo 2, é que Neemias está diante do rei Artaxerxes. E o rei então percebe que ele está triste, com o semblante abatido. Então vamos ver aqui, capítulo 2. Versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração.
Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mais me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. E aqui então nós percebemos como que Deus age, e o pedido de Neemias atendido, e ele então consegue voltar a Jerusalém para começar então o trabalho. E se você se lembra, nós vamos ver então que quando Neemias chega a Jerusalém e ele encontra o muro destruído, ele não fala nada porque estava lá, ele apenas observa a cidade, e ele sai à noite pela cidade para ver a real situação dos muros, como tudo estava. E depois então de 3 dias de ver toda a situação dos muros, é que Neemias convoca o povo a reconstruir as suas próprias casas e a reconstruir o muro, e nós temos isso no começo do livro. Até aqui tudo bem? Não tem algo muito de novo aqui, né? Tranquilo, né? E nós temos então algo que começa a acontecer. Uma oposição à obra. Só antes de entrar aqui no capítulo 4, só para você ver que o capítulo 3, né? O capítulo 3 é aquele lista de um monte de nomes que a gente passa reto, que a gente não consegue ter muita paciência de ler. Mas aqui, Neemias organiza então as famílias que vão trabalhar na reconstrução do muro, e ele faz algo importante. Onde a família morava, ela ia trabalhar na região dela. Então ela ia construir o muro de frente com a casa dela, com onde ela estava morando, de maneira que as famílias não tinham que se locomover para a cidade, era mais fácil a logística. Então o capítulo 3 vai mostrar tudo isso. Então aqui você vê Eliasab, o sumo sacerdote, a porta, qual família, versículo 13, né? Qual família que fez a porta de monturo, qual família que reparou. Então Neemias organiza essa questão para que fique mais fácil. E o capítulo 4, então, nós temos a oposição. Levanta-se então Sanbalate, Tobias e Gesem para tentar paralisar a obra, a reconstrução dos muros. E o primeiro artimanha que esses inimigos vão usar contra Neemias é zombaria e ridicularizar a obra. E aí eu quero convidar você também a acompanhar comigo aqui a leitura do capítulo 4, os versículos 1 em diante. Tendo Sanbalate ouvido que edificáramos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedras. Você percebeu o que é ironia, né? Esse muro é tão fraquinho, uma raposinha que se passar nesse muro vai derrubar tudo.
e começa a tirar sarro deles, para tentar fazer o quê? Desanimar o povo, para que o povo não consiga ir. Só que qual que é a resposta do povo? Oração. Enquanto os inimigos estavam tentando tirar o foco deles, eles oravam mais. Só que veio uma segunda ameaça. Se a zombaria não deu certo, eles começaram então a fazer ameaças de ataque. E aqui, ó, o versículo 4: ouve, ó Deus, a oração, né? Pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem com que sejam disposos numa terra de cativeiro. Versículo 7, a segunda artimanha: ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha novamente o que eles fazem. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda entre eles dia e noite. Aqui talvez você vai se lembrar, o povo ora, só que Neemias organiza que então teriam pessoas de vigia já armadas para se defenderem caso recebessem a acusação, o ataque desse povo. E aí o capítulo 6 vai mostrar então o terceiro ataque deles. Se nós pularmos para o capítulo 6, tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado um muro, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, versículo 2: Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-se nas aldeias do vale de ouro, porém intentaram-me fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então o que nós temos aqui? O povo queria distrair Neemias. Neemias, vem aqui com a gente. Vamos bater um papinho. Só que era uma armadilha para pegar Neemias e fazer o mal com ele. Qual que é a resposta dele? Eu estou no meio de uma grande obra e não tenho tempo para perder com vocês. Fiquem vocês aí, que eu vou continuar aqui. Ainda no capítulo 6, a quarta ação da oposição de Neemias era falar então mentiras e falsas acusações em relação ao governador, as cartas, o que eles tinham. Só que a resposta é a firmeza que o caráter de Deus, que Deus é a justiça dele, que estavam certos, e de que esses ataques e oposições então não alcançaram êxito. E nós temos então de que mesmo com toda a oposição, o trabalho continuou e o povo conseguiu restaurar o muro. Até aqui alguma dúvida? Deu para entender bem a oposição? Né? Só que você percebe que isso foi no capítulo 4 e 6. Né? No meio disso, tem um outro problema que está acontecendo em Jerusalém, que é muito grave. Que é o capítulo 5. E aqui é uma crise interna. Já não é um problema mais dos inimigos externos. O que estava acontecendo? Havia uma grande pobreza, porque o povo voltou do exílio. A cidade estava sendo reconstruída. E começaram então alguns judeus mais ricos a impor impostos pesados e a cobrar juros excessivos, extorquindo o povo. E aí os mais pobres tinham que dar então, hipotecar os seus terrenos, as suas posses, como garantia de pagamento do empréstimo. E alguns começaram até a vender os seus filhos como escravos para outros judeus para pagarem as suas dívidas.
Olha a situação que estava. Não era pouca miséria. Só que os próprios judeus estavam trazendo mais misérias ainda ao seu próprio povo. E o capítulo 5 então mostra Neemias indignado com essa situação. Olha o que diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos, porque havia os que também diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que se diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. E o que nós temos aqui então é essa situação tão complicada de exploração. E o que Neemias então faz? Reúne essa parte mais rica dos judeus e conversa com eles. E ele fala o seguinte, olha aqui o versículo 8, versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, segundo, repreendi os nobres e magistrados e disse-lhes: sois usurários, cada um para si, com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociarei vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que puderam responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devereis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite, como exigiste deles. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faremos segundo prometido. Então aqui nós temos uma reforma política, uma reforma tributária. Todos aqueles que cobraram a mais, que receberam terras e até mesmo escravos dos seus compatriotas, eles se comprometeram a devolver tudo e não mais cobrar esses juros tão abusivos que estavam cobrando, para que houvesse então essa tranquilidade. E aqui Neemias, que é o governador de Jerusalém, que foi definido, ele então dá o bom exemplo, dizendo: eu como governador não pesei a mão sobre o povo e vocês estão pesando, Então nós temos ali esses problemas que estavam acontecendo, que foram resolvidos. Até aqui tudo bem, dá para entender a situação de Jerusalém, E nós então chegamos à conclusão do muro, num feito inédito: 52 dias de trabalho. E aqui nós percebemos que até os inimigos reconhecem que a bondosa mão de Deus esteve com eles, e eles conseguiram então terminar o muro num tempo recorde. E aí então eles começam a reorganizar a vida da cidade, e o capítulo 7 de Neemias, eles começam a fazer a escala dos guardas, dos porteiros, e tem uma lista ali de genealogias para mostrar ali como que deveriam organizar a cidade. Mas tem um ponto: o cenário está pronto, a cidade está pronta,
mas os muros de pedra não transformam os corações. E é aí então que nós chegamos à segunda parte do livro de Neemias. O capítulo 8, nós vamos perceber de que o povo está com uma enorme fome espiritual. E o povo então pede para que Neemias e Esdras leiam para eles a lei do Senhor. E o que nós temos aqui então é um movimento maravilhoso nos capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 de Neemias. Vamos ver aqui alguns versículos. Neemias 8, versículos de 1 a 3. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aqui nós vemos então algo maravilhoso. Eles leram durante a manhã toda, possivelmente Deuteronômio, que era o livro da lei. Só que começou a ter um movimento. E olha aqui, o versículo 8 diz assim: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que? Eles não apenas liam, mas também explicavam. Você tinha aqui um grande sermão. Porque o que é um sermão? É a leitura da palavra e a explicação da palavra. E algumas vezes apenas lemos a palavra, nós não conseguimos extrair toda a profundidade dela. E é necessário que Deus levante homens para explicarem a palavra, para ensinarem a palavra por meio de explicações. O que nós estamos fazendo aqui hoje também é isso. Estamos lendo e explicando. E isso é necessário ao nosso coração, porque nós precisamos disso. Mas quando o povo começou a entender a palavra, a lei, olha aqui o versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Talvez vocês perguntem: por que o povo estava chorando? Não é um dia alegre, os muros estão reconstruídos, a palavra está sendo ensinada, porque eles perceberam o quanto que eles estavam longe da palavra de Deus. E quando eles entenderam a falta deles, o pecado deles, eles começaram a chorar pelos seus pecados de tristeza. E aqui está um ponto importante, porque eles levaram a sério os seus pecados. E muitas vezes nós não levamos. A pergunta que eu faço para você é: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você reconheceu a gravidade do seu pecado e você chorou diante do Senhor, arrependido, em saber que aquilo que você fez foi contra a palavra de Deus e ofendeu a santidade do Senhor? Mas a gente tem uma mentalidade muito rasa. Deus perdoa. Todo domingo a gente tem um tempo aqui de confissão. É só confessar, está tudo bem.
quando a palavra é pregada, explicada, e nós temos convicção de pecado, a gente reconhece. Sabe o que nós precisamos fazer? Pedir para que o Espírito Santo traga uma real convicção de pecado aos nossos corações. Nos mostre claramente que aquilo que estamos fazendo ofende a Deus, é contra a sua palavra, para que possamos verdadeiramente nos arrepender e abandonarmos aquela atitude. Essa ação somente o Espírito Santo pode provocar nos nossos corações. E por isso, hoje à noite, no culto, quando você estiver aqui presente e tiver um momento de contrição, o meu desafio é: peça para que o Espírito Santo de Deus traga à tua mente, ao teu coração, os teus pecados, e traga a convicção de pecado para que você se arrependa verdadeiramente. Só que o povo aqui, Neemias, eles falam o seguinte: olha, esse dia é consagrado ao Senhor, porque vocês estão se arrependendo, estão se voltando ao Senhor, então não fiquem mais pranteando, porque o Senhor já os trouxe de volta, o Senhor está os restaurando. Vão para casa, se alegrem, e vocês então estão se consagrando a Deus. E aqui nós temos então o versículo 10, que o pranto dá lugar à festa, e Neemias diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós temos aqui um movimento bonito. O povo ouviu a lei, entendeu a lei, reconheceu seus pecados e choraram. E nós então chegamos no capítulo 9, que após entender a lei, eles então fazem um compromisso. Eles se arrependem. Então olha aqui o comecinho do capítulo 9. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, que simbolizava humilhação, e traziam terra sobre si. E da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Eles não apenas confessaram os seus próprios pecados, mas reconheceram a transgressão dos seus pais, que os levaram até o exílio e como Deus os havia feito. Aqui é uma oração maravilhosa, capítulo 9. É uma das orações mais longas que nós temos registradas na Bíblia. Nós não vamos ler ela, mas vai dizer de quando Deus resgatou Israel do Egito, como Deus foi fiel, mas desde que Deus resgatou Israel do Egito, Israel sempre foi infiel. E como Deus permaneceu fiel. E nós temos depois aqui o finalzinho da oração, versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não nos menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis. E aqui então ele começa: Deus, o Senhor é fiel, nós não somos, continua com a gente e tudo mais. E o povo então toma uma decisão. Qual que é? Versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aqui então todo o povo, eles fazem uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus vai dizer o seguinte: eles então se comprometem a obedecer a lei de Deus, a evitar casamentos mistos. Lembra que Esdras, no finalzinho, fala sobre isso? Alguns mandam embora suas esposas estrangeiras. Eles se comprometem a guardar o sábado rigorosamente, e eles também se comprometem a sustentar o templo e os levitas com os dízimos. Então o capítulo 10 todo é o povo todo respondendo ao que ouviram da palavra de Deus e se comprometendo a fazer toda essa ação. Tudo bem até aqui? E aí então, depois disso tudo, nós chegamos no capítulo 12. Aqui o capítulo 11 só um parêntese, né? Jerusalém ainda não estava totalmente com os muros completos, totalmente habitada, porque as pessoas moravam
tipo nos sítios, arredores. E Neemias percebe que é preciso repovoar Jerusalém. Então ele começa a fazer as pessoas que se voluntariaram para morar em Jerusalém, construir casas em Jerusalém, mas teve alguns que foram por sorteio. Então aqui o capítulo 11 mostra a repovoação e a reorganização de Jerusalém. Capítulo 12, agora nós temos algo que é maravilhoso, que é a inauguração e a dedicação dos muros a Deus. O que eles haviam construído agora, eles vão fazer uma grande celebração a Deus, dedicando ao Senhor, então, os muros. E eles fazem algo muito bonito. Aqui o capítulo 12, os versículos de 27 em diante, diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, como também de Bet-Gilgal, dos campos de Geba, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros, em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Então aqui continua, ele fala, vai citar os nomes, explicar para vocês. Nos muros, Neemias organiza duas comitivas de músicos, de levitas, e eles então partem em lados opostos. Um vai para a direita e um outro grupo vai para a esquerda, e eles vão cantando e louvando a Deus, e eles então vão se encontrar, esses dois grupos, no local do muro onde está o templo, que foi construído com Zorobabel. Enquanto então eles se reencontram, fazem um grande culto, uma grande adoração, uma grande festa, sacrificam ao Senhor, e nós temos ali então algo que é muito lindo, e diz ali a palavra de Deus em Neemias, que o som da festa, da alegria deles, era possível se ouvir de muito longe, tamanha vibração que eles estavam. Então você consegue imaginar a cena? Claro que o muro não é redondinho igual assim, né? Aqui é apenas a IA que fez, mas cada grupo saiu de um lado e depois se encontraram na frente do templo e adoraram ao Senhor, e foi algo maravilhoso de ver. Quando você olha os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 de Neemias, se fosse um filme de Hollywood, acabava aqui. Por quê? Aqui é o felizes para sempre. Aqui é onde tudo termina perfeito. Aqui o povo reconstruiu a cidade. Aqui o povo se arrependeu. O povo voltou, se compromissou com o Senhor a guardar os mandamentos, fez uma grande festa. Estava tudo perfeito. Só que Neemias não acaba, termina o capítulo 12. E vem um final surpreendente. Olha o que acontece. Capítulo 13, Neemias volta para servir o rei como copeiro. Você lembra que ele tinha um tempo determinado. E depois que Neemias vai embora, passa-se um tempo, não se fala quanto tempo foi, mas Neemias retorna a Jerusalém. E quando ele retorna a Jerusalém, olha o que ele encontra: templo profanado. Tobias foi um dos capítulos 4 e 6, estavam como inimigos dele. E Neemias conseguiu uma sala dentro do templo. Olha como o povo já perdeu a noção das coisas. O sábado foi quebrado. O que eles tinham prometido lá no capítulo 10, já tinham quebrado. O culto foi negligenciado. Pararam de dar dízimos.
de sustentar os levitas, e aí os levitas tiveram que se virar para se sustentar, abandonaram o templo. E eles começaram a fazer o quê? A se casar novamente com estrangeiros e com estrangeiras, a ponto de que, olha aqui o capítulo 13, os versículos 23 e diante. Naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo. Lembra que o medo deles era que quando o povo se misturasse com outros, ia perder a sua identidade, ia deixar de adorar a Deus para adorar a outros ídolos, como aconteceu com Salomão, que era a preocupação de Deus lá com Josué para limpar a terra. Aqui eles estão perdendo até a língua, não estão falando mais o seu próprio idioma. E aí então Neemias começa a tomar ações. Ele expulsa Tobias, joga fora os moles da sala de Tobias e restaura ali o templo. Ele pega então, restaura o sustento dos levitas e o funcionamento ali do templo. Ele fala sobre o sábado, fecha as portas da cidade, expulsa ali os mercadores e depois confronta o povo, e Neemias mesmo cita Salomão para mostrar de como aquilo era perigoso, o povo ir para lá. E o livro de Neemias termina com umas simples notas assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha e tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele chega no seu ápice e depois termina com uma situação lastimável. O que nós podemos perceber aqui? A lei de Moisés, ela apenas revela o pecado, mas não cura. O povo chorou porque reconheceu que estava pecando, mas o seu coração ainda permaneceu no pecado. E essa é a graça que nós temos em Jesus Cristo. Porque enquanto nós temos conhecimento do pecado, Jesus nos dá um novo coração. Ele remove o nosso coração de pedra para nos dar um coração de carne e nos fazer caminharmos nos caminhos de Deus. Muros novos não adianta. Templo novo que a gente vai reformar não adianta nada. O que nós precisamos é de um novo coração, uma nova vida. A restauração foi temporária, mas a obra que Cristo faz em nós, ela é eterna e há de permanecer para todo sempre. Algumas lições para a gente. Nós temos aqui poucos minutos para encerrarmos a aula. Esse já é o último slide. Antes de agir ou planejar, as lideranças sempre devem orar. Devemos buscar no Senhor orientação e clamar. E se você percebeu, lá no capítulo 2, quando o rei pergunta para Neemias como ele estava, antes de responder o rei, ele ora novamente. Sabe aquela oração rapidinho? Senhor, me ajude. Vou falar. Neemias estava em oração o tempo todo. Algo que nós estamos tentando colocar aqui na igreja para o nosso projeto é a oração. Nós não começamos a obra ainda, mas já oramos muito por isso. A oração vem primeiro, mas vem também depois a fé e o planejamento. Neemias agiu, se planejou, conversou com o rei, e a boa mão de Deus estava com ele, e a obra foi um sucesso. E os nossos planos e entendimentos, de acordo com a vontade de Deus, debaixo de oração, de planejamento, dependência de Deus,
o Senhor também nos encaminha para que tudo caminhe juntos para a glória de Deus. Só que no caminho nós vamos enfrentar oposições, dificuldades. A igreja enfrenta oposições, dificuldades, lutas. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e dominadores do mal. Nós enfrentamos lutas espirituais. Gustavo está aqui. Ele mandou mensagem, uns 20 dias lá no prático dele, pedindo oração, porque estavam enfrentando lutas no trabalho deles como missões. Se você acompanhou o grupo Elas, a Paty me mostrou uma mensagem que a Elde mandou, que eles estavam enfrentando muitas lutas para organizar o ICC. Porque é um trabalho que vai restaurar famílias, restaurar casamentos. O Satanás estava se levantando para desanimá-los, para impedi-los. Satanás vai agir. Às vezes você já teve aquela sensação de que quanto mais você ora, parece que mais luta acontece. Sim. Satanás vai tentar fazer com que você fique naquela mornidão, que você não ore. Mas Satanás não tem a última palavra. Toda autoridade e poder pertence a Cristo. E ele fala isso: toda autoridade não foi nada. Façam o que tenham que fazer, mas estejam orando. E mesmo com oposição, mesmo com dificuldades, permaneçam trabalhando, permaneçam agindo. Essa é uma lição importante. Mas nós vamos perceber de que todo avivamento e toda ação que vem é por meio da palavra. Porque ali o povo, eles só entenderam e tiveram convicção dos seus pecados quando eles ouviram a palavra. E por isso a palavra é central nas nossas vidas. E por isso a palavra é central nos nossos cultos. Eu vou falar umas coisas aqui, deixa eu... O Nelson já passa por isso, já vem umas ideias, não vou tocar nessa... Deixa eu perguntar, o tempo não nos permite, que tem 5 minutos só. O que nós precisamos? De renovação constante. Não podemos viver apenas das glórias do passado. E aqui, meus irmãos, tem algo também que nós aprendemos com Neemias, que eu não coloquei aqui, né? Renovação constante com o meu tempo. O povo se arrependeu, foi tudo maravilhoso, mas quando Neemias se afastou, o povo você pode fazer um link com Juízes e com Reis. Quando o povo não tem líderes que temem ao Senhor, que pastoreiam o povo nos caminhos de Deus, a tendência do povo é se afastar com velocidade. Os nossos corações facilmente se afastam de Deus. O que nós precisamos nas nossas igrejas são líderes fiéis ao Senhor, líderes piedosos, tementes a Deus. Lembra quando nós falamos aqui de reis, que todos os reis não eram medidos pelo seu sucesso econômico, pelo seu sucesso de obras, mas o seu sucesso diante de Deus? Eu falei semana passada e eu vou repetir. Vocês vão encontrar pastores falhos. Vocês vão encontrar líderes que vão falhar com vocês. Eu já falhei com vocês. Eu vou falhar com vocês ainda mais. Outros pastores que estiverem aqui vão falhar com vocês. Vocês podem se machucar e se frustrar. Mas além de olhar questões de falhas humanas, o que vocês devem sempre procurar é se esse líder é um homem que teme a Deus. É um homem piedoso que prega a palavra do Senhor com fidelidade e que se esforça para conduzir o povo em fidelidade ao Senhor. Esse é o critério que Deus usa para os juízes, para os reis. Deus nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos fiéis a Ele.
E quando a liderança é fiel, ela é capaz de conduzir o povo também a andar em fidelidade a Deus. Com a liderança fiel já é difícil, imagina um povo que não é fiel. Só que isso se aplica a todas as áreas da vida, as áreas da igreja. Nós precisamos de diáconos fiéis a Deus. E quem é que escolhe os diáconos da igreja? Vocês. Qual é o critério que você tem que colocar na sua mente para escolher a liderança da igreja? Aquela pessoa é uma ótima marceneira, ela vai dar um traque nessa igreja. Essa igreja vai estar impecável. Você pode ter um prédio maravilhoso, os seus liderados completamente destruídos. Nós precisamos ter presbíteros fiéis a Deus. Quem é que escolhe os presbíteros? Vocês. Presbíteros piedosos, que amam o Senhor, que conhecem a palavra, que estejam aptos para ensinar, para que possam conduzir o povo em fidelidade a Deus. Agora, é melhor ainda quando você tem pessoas com dons e são fiéis a Deus. Quando você tem pessoas com dom de ensinar e são fiéis a Deus, que são eleitas como presbíteros. Quando você tem pessoas com dom de administrar, que são fiéis a Deus, que são eleitas presbíteros. Pessoas com dom de servir, pessoas com dom da marcenaria, com qualquer coisa que seja, que são fiéis a Deus e juntam isso para o serviço do Senhor. Mas apenas o talento dela, o dom dela, pode ser um risco muito grande para a igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu digo isso, eu falo com muito amor e temor, porque nós não sabemos votar. Eu falo isso em todas as áreas. Nas eleições a gente não sabe votar. Um país que votou no Tiririca para ser deputado. Eu sei que o voto de Tiririca foi um voto de protesto. Tipo assim, vai esse cara que não sabe nada, que é um palhaço para ser. Mas ele ficou lá por 4 anos. Esse protesto trouxe consequências. E a gente, quando vai votar aqui na igreja para diácono, para presbítero, quando vem a indicação dos nomes, sabe o que a gente pensa? Gustavo é meu amigo. Vai lá, Gusta, voto em você. Não leva em conta a vida espiritual dele, o testemunho dele, os dons dele. Vota pela amizade e pelo conhecimento. Flávio, mais maduro, experiente, vai ser um ótimo presbítero. O nome dele está lá. O Flávio faz uma pipoca ali, doce, que é maravilhosa. Eu acho que o presbítero vai fazer mais ainda. Flávio, desculpa, os exemplos são super pessoais, tá? Eu estou apenas exemplos de como a gente usa os critérios para escolher as pessoas, às vezes, nas eleições. Nós precisamos de líderes, de ministérios, oficiais, pastores. Tinha um pastor que trabalhava no Luiz Fernando, que o Nelson conhece, e eu vou terminar aqui com isso. Ele falava o seguinte: uma igreja que não é fiel a Deus, ela tem a tendência de escolher presbíteros que não são fiéis a Deus, que se parecem com ela. Presbíteros que não são fiéis a Deus, e uma das responsabilidades dos presbíteros é escolherem os pastores. Vão escolher pastores que não são fiéis a Deus. Pastores que não são fiéis a Deus vão apenas fomentar um povo que não é fiel a Deus, e o ciclo apenas se repete. Um povo fiel a Deus escolherá presbíteros fiéis ao Senhor, que buscará pastores fiéis ao Senhor,
que conduzirá o povo em fidelidade ao Senhor, e aí o ciclo de fidelidade permanece. Neemias nos ensina essa verdade. Nós precisamos andar em fidelidade ao Senhor. E a liderança tem uma influência muito grande nisso. É por isso que Tiago fala: não querem muito vocês serem líderes, porque existe um peso, uma cobrança, uma responsabilidade muito grande sobre vocês. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Senhor derrame graça sobre mim e Elcio, como pastores da igreja, sobre os presbíteros, sobre os diáconos, que possamos andar em fidelidade ao Senhor, para que nós, como igreja, que eu também sou ovelha, Elcio também é ovelha, sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, e nosso coração não se desvie da palavra de Deus. Vamos orar?